Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Cândida. Como vocês já devem ter me apresentado aí, eu agradeço muito o convite da Ana Eliana Silva e a Valquíria, da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, de falar um pouquinho da área de comunicação e pedagogia. Eu sou formada em pedagogia, em jornalismo e fiz especialização em gramática e produção de texto em língua portuguesa. Bom, o meu casamento entre pedagogia e comunicação, ele não foi planejado, viu? Confesso para vocês. Ele simplesmente aconteceu. Eu morava na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, comecei a fazer pedagogia e recebi o convite para trabalhar em Brasília, na Super Rede Boa Vontade de rádio. Ela é a rádio da Legião da Boa Vontade. Ela fica aí também em São Paulo e tem várias filiais pelo Brasil todo, né? E ela é internacionalmente conhecida pelo fato de ter agora, né, a internet. Pois bem, a rádio, eu vou falar um pouquinho da rádio para que vocês possam entender um pouco do trabalho que a gente efetuava com as crianças, né? Na verdade, ainda efetua. Pois bem, é uma rádio onde tem uma prece de hora em hora, mensagens ecumênicas, na palavra do criador da Super Rede Boa Vontade de Rádio, José de Paiva Neto, que inclusive é radialista e jornalista também. Tem também o conteúdo de saúde, né, de família e principalmente também informação. E tem também, claro, uma área específica para o público infantil, que geralmente são aos sábados. Pois é, ao receber esse convite de trabalhar como produtora dessa Super Rede Boa Vontade de Rádio em Brasília, eu cheguei e percebi um campo que ainda não era explorado, que era justamente o público infantil, porque até então os programas que eram feitos para as crianças eram feitos diretamente de São Paulo para todo o Brasil. E no local não existia então essa parte de trabalho com as crianças. Foi então que eu comecei o trabalho com elas. São crianças que já participavam de atividades da Legião da Boa Vontade. Elas trabalhavam voluntariamente, com autorização dos pais, isso é muito importante. O primeiro momento era um quadro de apenas 5 minutos a 6 minutos, que era passado apenas em Brasília. Então a gente trabalhava com as crianças em Brasília, para Brasília. Depois de um certo tempo, depois de muito trabalho, de muito esforço, porque assim, quando a gente fala em trabalhar com criança na área de comunicação, não é tão simples assim. São crianças, primeiramente, não é? Imagina, elas têm umas que são quietas, tem outras que não são tão quietas assim, né? Outras são muito comunicativas, outras são tímidas e por aí vai. E espontâneas, né? Nossa, criança é muito espontânea. Imagina a área de comunicação, aí que elas nadam mesmo na espontaneidade. Então, elas precisam a gente precisa conseguir pegar o quê? A atenção delas. Então, na hora de gravar, você precisa utilizar todos os seus mecanismos para fazer com que a criança preste atenção, sente-se ali, tenha responsabilidade com o microfone, né? Porque você precisa apresentar aqueles equipamentos para elas. Então, responsabilidade com o microfone, responsabilidade em respeitar o colega que está falando no momento que ela não está, porque tudo aquilo lá é áudio, a gravação vai sair no rádio, né? Vai sair na gravação e aí atrapalha, aí você tem que fazer tudo de novo. Então, tudo isso é um trabalho do pedagogo. Ele precisa explicar para a criança a importância de cada equipamento. Olha, como eu fazia, né? A gente pegava o quê? Aqui o microfone é como sua borracha e seu papel, seu lápis na sala de aula. Então você tem que cuidar. Então tudo isso é uma parte onde você precisa explicar para a criança. Mas antes disso tudo acontecer, você já deu uma prévia para ela. Por quê? Porque você tem a ajuda dos pais, que também é importante nessa área, né? Como tudo é importante para a preparação, é a ajuda dos pais. Então a gente passava o conteúdo antes para os pais, que é o roteiro, como que ia fazer a gravação. Então era um tema, vamos supor, sobre paz, né? Tinha uma história sobre paz e aí a criança precisava lê-la, precisava explicá-la, dar opinião sobre aquele tema e por aí vai. Então a gente passava antes, justamente para que a criança pudesse estudar com a família. E aí, o que acontece? Quando a gente chegava na gravação, ela já estava o quê? Preparada, né? Pré-preparada para fazer aquela gravação. Só que mesmo assim, imagina, mesmo assim, um conteúdo que poderia de 5 minutos, imagina, 5 minutos, sabe quantas horas a gente ficava na gravação?
1 hora de gravação. Exatamente. Era 1 hora, às vezes 1 hora e meia, às vezes 2 horas. No começo, porque como elas não tinham esse acompanhamento, não eram acostumadas, no começo era 1, 2 horas. Então depois que foi diminuindo para 20 minutos, né? E por aí vai. E é muito interessante como a gente percebe a evolução. Que quando você começa a fazer uma gravação atrás da outra, geralmente a gente gravava num sábado, né? Para não também atrapalhar os estudos das crianças. Então a gente trabalhava num sábado e gravava com elas a manhã toda ali, ficava tranquila. No rádio é mais tranquilo, porque como eu já trabalhava na rádio, né? Que eu fui ser produtora, então eu tinha um certo conhecimento. Então, conhecimento do microfone, ligar microfone, desligar microfone, gravar no computador, da mesa de som para o computador. Então, tudo isso eu já tinha. Então, era somente eu que ficava com as crianças gravando. E como eu tinha essa intimidade com as crianças, então eles ficavam mais à vontade também comigo. E aí o que acontece? Quando a gente fala de gravar de 1, 2 horas de duração, então tudo isso já era o quê? Paciência, tem que ter paciência, tem que ter conversa. E aí nesse meio termo, a gente sabe que a criança dispersa, e aí o pedagogo precisa ter ali a sua conduta, né, de poder agilizar o processo, porque precisa de fazer a gravação, né, precisa de terminar a gravação. Então aí o pedagogo precisa ter essa interação com a criança, de poder explicar por que a gente precisa gravar agora, a importância de gravar agora, senão depois fica ruim, não precisa que você preste atenção, porque há todo tipo de criança na hora que você vai gravar, como há outro tipo de criança na hora que você vai dar aula. Então é necessário que você conheça. Depois que você já conhece, depois que você passa a ter um processo de trabalho, como aconteceu, aí você já começa a dividir as crianças, né? Que são uma faixa etária aí, a gente grava uma faixa etária de 3 a 12 anos de idade, né? 10, 12, 11 anos de idade. E aí você já começa a falar assim, bom, eu não posso colocar essa criança junto com essa, né? Ah, eu estou excluindo? Não, é por quê? Porque eu sei que se tiver essa criança junto com essa, vai ser muito mais difícil fazer a gravação. Então eu vou intercalar aqui, vou fazer uma escala, vou colocá-la com outra criança e por aí vai, até que a gente pode juntá-las novamente. Então tudo é um processo, é um trabalho. E aí depois disso, que a gente fez esse trabalho de 5 minutos, que era um quadro, que era local, com muito esforço, esse trabalho foi para o nacional, exatamente. Então esse quadro de 5 minutos passou a passar no Brasil todo, porque ia para São Paulo tinha um programa, e dentro do programa passava para o Brasil todo. Depois disso, a partir daqui de Brasília, foi-se então 5 minutos para um programa de 1 hora, não só aqui na capital federal, mas como todos os locais que tinham a Super Rede Boa Vontade. Depois da rádio, veio a televisão. A televisão já mudou um pouquinho, porque na rádio era somente o áudio, já na televisão não. Na televisão a gente precisava de imagem, né? Que aí você cuida o quê? Da imagem da criança e também do cenário onde vai ser realizado a gravação. E aí a equipe também aumenta. Lembra que eu falei que lá na rádio eu poderia fazer tudo sozinho? Pois é. Na televisão a equipe aumenta. Aí tem o cinegrafista, né? Tem você, que no caso é a pedagoga, e eu, no caso, fazia também a parte da produção, né? Eu fazia todo esse roteiro, tanto do roteiro da TV como da rádio, e também participava na hora da gravação. Então, às vezes vocês vão poder ter a oportunidade de ter um produtor, né? E você, como pedagoga, vai poder trabalhar a parte da escrita, do roteiro, e ali tá ali ajudando como que precisasse. Mas eu não, como eu já participava da área de comunicação, então além de participar fazendo essa interação, esse roteiro, né, que precisava ser de uma linguagem infantil, porque ia falar com o público infantil e eram crianças que estavam falando, né, que iam falar com aquele roteiro. E aí eu também era produtora, porque eu também tinha com esse conhecimento, pude fazer também essa área de produção, então trabalhava nos dois ao mesmo tempo. E aí a gente então precisava de também ter uma interação melhor com o cinegrafista, né? Lembra que eu falei que na rádio as crianças demoravam muito para gravar? Na televisão é muito pior, porque às vezes é uma frase somente, mas aí ela faz uma careta.
Ela vai falar a frase e ela faz uma careta, aí você tem que fazer tudo de novo. Ou ela vai falar uma frase, aí passa alguma coisa atrás, né? Que às vezes a gente está trabalhando num local aberto. Tudo isso, o vento vai, bate aqui, né, no cabelo da criança, aí bagunça o cabelo, aí vai de novo. Então, tudo isso requer muito cuidado, requer muita paciência. O pedagogo precisa ter paciência, precisa passar essa paciência para a criança, precisa também passar essa paciência para o cinegrafista. E aí, antes disso tudo, você já passou esse conteúdo para os pais trabalharem com as crianças, mas tem pais que não trabalham com as crianças, então chega lá na hora de gravar, elas não estão preparadas, você marca um horário, elas chegam em outro horário, porque os pais demoraram para levar. Esse é um desafio aí, porque o horário, né? Por ser um trabalho voluntário também, mas mesmo assim a gente exigia-se, né? Exige muito, né? Pelo fato de ser um trabalho voluntário, não quer dizer que pode ser feito de qualquer forma. Então, tudo isso também. Mas antes de começar a gravar, a gente sempre fazia um treino antes, né? Justamente para chegar na hora da gravação, tá tudo certinho ali. Então, mas é muito gratificante e é muito legal conhecer um pouquinho de cada uma das crianças, das suas potencialidades. E a possibilidade de atuação do pedagogo no meio de comunicação são várias, são inúmeras. Eu vejo isso, né, por meio tanto da TV quanto da rádio. Essas possibilidades de poder colaborar ali por meio de fazer um roteiro para o público infantil, de trabalhar com criança, para trabalhar a frustração, né? A gente teve recentemente The Voice Kids. Ali o trabalho do pedagogo é fundamental, explicar que nem sempre a gente vence, é assim mesmo, são desafios. Então, hoje a gente percebe que não há muito, né, trabalho como poderia assim, do público infantil, mas nessas e-mails aí, como na novela também, o pedagogo também é importante, porque é cansativo para a criança, mesmo que seja um trabalho cansativo, mas precisa ter essa comunicação ali com ela. E o pedagogo, né, que me pediram aqui para falar versus crianças, versus comunicação, uma interação que estabelece. Eu acredito que realmente é uma interação, né? Porque o pedagogo interagindo com a criança vai fazer um trabalho da melhor forma possível e vai expor isso na comunicação. E as dicas que eu dou para vocês é que, se vocês realmente gostam dessa área de comunicação, gostam dessa área de pedagogia, vão fundo, vão profundo, procure, porque com certeza trabalhar, eu particularmente gosto muito de trabalhar nessa área, porque é uma forma de você trabalhar a autonomia da criança, a responsabilidade da criança, o respeito da criança, trabalhar tudo isso com ela e que ajuda, com certeza, porque eu já tive relatos disso, na escola também, porque acaba gerando uma disciplina. Olha só, eu trouxe aqui para vocês, para conversar com vocês, eu trouxe aqui o meu script, poderia dizer assim, meu roteiro. Então, na hora de fazer a gravação com as crianças, elas também recebem um roteiro, onde elas vão ter que dar um estudo antes, vão ter que ter responsabilidade de estudar antes, de poder entender um pouquinho antes, para chegar na hora e fazer uma boa gravação. Eu espero que tenha explicado tudo para vocês, eu não sei se ficou faltando alguma coisa, mas espero que vocês tenham compreendido essa questão de ter especialidade na área de comunicação com crianças. É algo que vem com o tempo. Eu posso dizer que eu não nasci sabendo disso e foi totalmente espontâneo tudo que aconteceu, mas que eu gostei muito, porque é muito interessante como você conhece a criança de uma outra forma, além, claro, da sala de aula. E é muito legal também você perceber as diferenças que há, mas a potencialidade que há em cada uma durante esse processo dela nos meios de comunicação. Boa sorte para vocês, bom trabalho.